Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os data centers. Vamos fazer uma comparação no caso terrestre e no caso orbital, né? Essa análise comparativa um pouco no quesito gerenciamento térmico, né? Nós somos o grupo 2, a gente é composto pelos alunos Gabriel Miranda, Renato Santos e Pedro Torres, né? A gente está fazendo a disciplina de transferência de calor com o professor Fábio Alfaia, professor doutor Fábio Alfaia, e nós estamos na Faculdade de Tecnologia da UNB, no campus Gama, né? Então vamos lá. Vamos apresentar um pouco, fazer uma exposição um pouco da análise comparativa termodinâmica, né, entre a gestão térmica de um data center terrestre de referência e sua viabilidade teórica, né, de realocação para uma instalação orbital, mantendo uma carga de dissipação fixa, né, de 130 megawatts. Então, vou falar um pouco sobre os desafios termodinâmicos. Calor como subproduto do cálculo, isso é muito interessante, né? No processamento em nuvem IA, quase 100% da energia elétrica ela é convertida em calor via efeito Joule, né? Então a gente tem um risco de degradação acelerada do silício, uma necessidade de dissipação em regime permanente e um custo operacional ditado pela eficiência do arrefecimento, né? Então o que a gente está falando aqui é que no regime permanente, essa potência elétrica, que é consumida pelos equipamentos, né, de tecnologia da informação, ela vai ser integralmente convertida em energia térmica, né? É o fenômeno que a gente chama de efeito Joule, né, nos semicondutores. O gerenciamento térmico ele é crítico para a gente mitigar essas correntes de fuga, né? A degradação do silício e essas falhas de hardware, né? Isso é muito importante para levar em conta num projeto de engenharia, né? O data center terrestre que foi escolhido, ele é o de Citadel, que é em Nevada, nos Estados Unidos. Ele é referência, né? Que ele opera a 130 megawatts. Ele foi escolhido pela sua otimização geográfica, né? No deserto, né? E tem a questão da altitude também. Essa baixa umidade dele e noites frias, elas vão permitir um uso intensivo, né, de torres evaporativas, reduzindo o PUE para 1.1, né? Então, a nossa base, né, que a gente escolheu, foi, como a gente falou, foi Citadel, em Nevada, que ele opera com essa capacidade, 130 megawatts, né? Ele foi um projeto estruturado para explorar essas baixas temperaturas de bulbo úmido, né, em clima desértico, que reduz a temperatura da água para próximo do ponto de saturação local, né, e minimizando a carga dos compressores mecânicos, né. Um pouquinho do caminho do calor na Terra, que a gente pode comentar, é que é o seguinte: o CRAH, o ar quente, né, dos servidores, ele é capturado e resfriado por serpentinas de água, gelada em ciclo fechado. Os chillers, esse ciclo de compressão a vapor, ele transfere o calor da água interna para o fluido refrigerante. E as torres, a pulverização da água contra o ar seco, ela remove o calor latente via evaporação atmosférica, né? Então, a gente pode fazer um pequeno comentário aqui, é que esse caminho termodinâmico do calor na instalação terrestre, ele vai correr nesses 3 estágios, como a gente falou, que é a captação sensível pelo ar nas unidades CRH, com confinamento do corredor corrente, né? Essa rejeição indireta para o fluido refrigerante do ciclo de compressão a vapor nos chilles centrífugos, né? E o ejeitamento do calor latente, né, de vaporização para a atmosfera via essas torres de resfriamento, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o balanço e impacto hídrico, né? O trabalho mecânico de compressão, ele adiciona 21,6 megawatts à carga térmica, né? E a taxa de evaporação máxima de 62,4 kg por segundo, que é para dissipar 151,6 megawatts totais, né? O que a gente está falando aqui é que, do ponto de vista de balanço de impactos hídricos, né? Se a gente considerar aqui para uma carga de 130 megawatts e um COP estipulado em 6, a potência de compressão mecânica calculada é de 21,66 megawatts, totalizando 151,66 megawatts a serem injetados, né? Então, baseado no calor latente de vaporização da água, isso resulta em um consumo contínuo de 62,4 kg por segundo, o que equivale a 5,39 milhões de litros diários de água. E a gente está falando de água doce, né? E por evaporação irrecuperável. Então, a gente vê que um projeto desse, ele consome uma quantidade muito grande de água que poderia ser utilizada para consumo humano, né? 5,3 milhões de litros por dia de água doce, né? Então, é bastante água que é utilizada, né? Então, é isso. Um pouquinho da fronteira orbital, se a gente mudar um pouco a questão do paradigma, né?
Se a gente move essa infraestrutura para o espaço agora, né, coloca em órbita, a gente perde o sumidouro atmosférico e a gravidade, né, a gravidade terrestre. Então a gente tem a questão como o vácuo, no vácuo absoluto a convecção ela vai ser impossível, né, a transferência de calor por convecção. Questões como microgravidade, o escoamento bifásico ele vai colapsar sem o empuxo, né? Isso é muito interessante também a gente comentar sobre isso. E a radiação, ela vai ser a única via de saída, né, para o calor, né? Então, essa extrapolação para esse ambiente orbital, ela vai remover esse sumidor atmosférico, né, e a gravidade. Então, a transferência de calor ela fica restrita então à radiação eletromagnética, que é pura, né, no infravermelho. Então, se a gente, adicionalmente a isso, a gente tem as restrições de logística, né, de órbita, o LEO, né, onde a gente impõe a necessidade de matrizes fotovoltaicas dimensionadas para uma hiperescala, né, e bancos de baterias superiores a 65 megawatts-hora, devido a esses ciclos de eclipse, né. Então, com isso, eu passo as palavras para o meu próximo colega. Continuando, colapso da ebulição. Em microgravidade, as forças de empuxo são nulas, fazendo com que o escoamento bifásico seja governado apenas por forças inerciais e tensão superficial. As bolhas de vapor geradas nos microprocessadores não sofrem ascensão, provocando a aglutinação do gás na superfície sólida. Esse fenômeno induz uma crise de ebulição antecipada por redução drástica no fluxo térmico crítico. Continuando, a arquitetura térmica orbital. Para mitigar o risco de superaquecimento por secagem, a arquitetura proposta emprega um circuito de fluido bombeado mecanicamente com amônica. Placas frias absorvem a carga térmica via ebulição convectiva forçada, onde as bombas centrífugas de alta rotação impõem um regime turbulento para as bolhas de vapor, das bolhas de vapor até as matrizes de radiadores externos. Para a modelagem de rejeição radiativa, o dimensionamento dos radiadores é regido pela lei de Stefan Boltzmann, considerando uma liga de titânio de emissividade 0,85, a eficiência da letra em 0,80 e a temperatura limite superficial de 50 graus Celsius, a capacidade líquida de rejeição térmica para o espaço profundo é restrita e aproximadamente 419 watts por metro quadrado. Por que a escalabilidade é impossível? Para dissipar 130 megawatts nominais sob as restrições da modelagem radiativa, a área projetada de painéis dissipadores alcançaria 310.262 metros quadrados. Utilizando a densidade aeroespacial de referência de 12 kg por metro quadrado, a massa seca estrutural apenas do trocador de calor atinge 3.723 toneladas. Bom, agora a gente faz uma análise econômica e logística, né, que é o principal impedimento dos data centers orbitais, né? A nossa análise financeira indica que o capex de refrigeração terrestre oscila entre os 105 e 150 milhões de dólares, né? No cenário orbital, considerando uma tarifa de lançamento de 1.500 dólares por quilo, né? Só para o sistema térmico e para a matriz energética, eles já superam 22 bilhões de dólares, além dos riscos severos de fadiga termomecânica por ciclagem cíclica e degradação por micrometeoritos. Bom, a gente concluiu que a infraestrutura terrestre se justifica pela alta eficiência dos sumidouros de calor naturais, né? Como é o da Cidadel, que fica no deserto, e as facilidades mecânicas da atmosfera e da gravidade. A operação de data centers em órbita apresentam barreiras físicas de dissipação e custos lógicos proibitivos, né? E se configuram como uma inviabilidade física e financeira na engenharia moderna. E é com isso que a gente conclui a apresentação. Obrigado pelo seu tempo.